com essas ministrações de todos esses dias, cresci demais, aprendi demais, e só o Senhor para pagar tudo aquilo que Ele tem injetado no meu coração. Muito obrigado, pastor. E eu quero pedir à igreja aqui, levante a mão para cá e ore. Vamos orar, vamos abençoar a sua vida. Ele que é do Rio de Janeiro, né, deixou ali a família, deixou a congregação, está aqui servindo voluntariamente, com todo carinho. Eu quero pedir ao Senhor que guarde a sua família, guarde a sua igreja, o ministério que o Senhor tem levantado ali no Rio de Janeiro, para a glória do teu santo nome, que ele cresça cada dia mais, que ele faça um trabalho extraordinário, uma bênção para toda aquela região e para todo o país. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, usa o teu filho nessa noite, que ele seja um instrumento da glória de Deus aqui neste lugar, em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, pastor Gustavo. Glória a Deus. Boa noite, a graça e a paz para todos, amém. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio. Agora completa dizendo para essa pessoa, aqui é o seu lugar. Amém. Glória a Deus. Bom, queridos, esse é o último dia que nós estamos aqui com os irmãos, mas eu estou voltando para minha casa muito animado, muito feliz, aprendendo muita coisa com os irmãos aqui. E eu tenho certeza que nesse finalzinho Deus vai ainda te surpreender e vai fazer algo muito especial e poderoso na sua vida, amém? Eu creio nisso. Eu quero dizer que se os irmãos quiserem acompanhar mensagens que nós vamos ministrando no nosso Tadel e no nosso culto de celebração, o nosso site é unçãodocrescimento.com.br, unçãodocrescimento.com.br. Lá tem artigos de liderança, tem ministrações na parte de web TV com todos os nossos Tadéis, ministrações minhas, ministrações de pastores da minha equipe, coisas boas que poderão edificar a sua vida. Nós também utilizamos as redes sociais para colocar dicas sobre liderança de célula, dicas sobre discipulado. Então você pode encontrar a gente lá no Facebook do pastor Gustavo, no Twitter, temos um canal no YouTube também, com várias ministrações a respeito de liderança, coisa boa que poderá estar edificando a sua vida, amém? Glórias a Deus. Eu vou falar aqui um pouquinho mais do material que nós temos ali atrás. A minha esposa escreveu no início desse ano esse livro chamado Crescendo através do Discipulado 1 a 1. Muitas pessoas querem conhecer mais do discipulado 1 a 1 e não sabem como fazer, como proceder, o que vai perguntar, o que vai trabalhar. Esse livro, ele tem vários modelos de discipulado 1 a 1 para você aplicar com seus discípulos. Para você que não tem discípulo ainda, mas você quer aprender, esse livro vai te ajudar muito. Eu costumo sempre dizer que o discipulado, ele precisa ser feito com um propósito, ele não pode ser para encher linguiça. A pessoa vai reunir só para jogar a conversa fora, não. Você precisa edificar a vida do seu discípulo. E esse livro tem algumas estratégias muito boas para você aplicar no seu discipulado, custa apenas R$15. O kit transicionando para a visão do MDA são as ministrações mais impactantes no nosso período da transição. Eu já contei um pouquinho da experiência. Nós, em 5 anos, saímos de aproximadamente 150 pessoas para mais de 1.400 pessoas. E essas mensagens que tem nesse kit foram mensagens que marcaram a história da nossa igreja. Esse kit contém 5 mensagens, onde 4 são essas ministrações que foram impactantes. Em uma delas eu falo sobre a
prática da célula, como você transicionar, iniciando uma célula protótipo, uma célula com o DNA correto, uma célula que vai se reproduzir, aplicar o discipulado 1 a 1 para funcionar. Muito, muito, muito legal esse kit. Eu quero motivar você a estar adquirindo. Eu também trouxe o kit A Bênção de Jejuar. Por favor, diga para alguém que está do seu lado: jejuar é uma bênção. É uma bênção espiritual e ainda te ajuda a perder um pouco a sua barriga. Diga aleluia. Quando você jejua espiritualmente, você alimenta muito seu espírito. Esse perder a barriga é eu que incluí aqui, não levo em conta não, tá bom? Mas eu quero dizer para você que esse kit, nós todo ano fazemos um jejum de 40 dias lá na nossa igreja, onde toda a igreja ela é envolvida. E Deus me deu algumas ministrações sobre jejum que irão te ensinar a jejuar com propósito, irão a colocar chama no seu coração por esse princípio tão importante para a vida cristã e que vai atrair favor e bênção de Deus sobre a sua vida. São 4 ministrações, são 4 mensagens que tem aqui nesse kit falando sobre jejum. E a revista do MDA, queridos, essa revista, ela tem aqui o valor dela aqui, custa R$8. Eu sou um dos colunistas da revista, toda a edição dela, eu escrevo alguma matéria, algum artigo nela, e em função disso ela chega para nós a R$5. Como nós queremos muito que os irmãos estejam aprendendo, nós repassamos pelo mesmo valor que recebemos. Então, essa revista aqui, você vai poder aqui ter matérias sobre liderança, sobre discipulado, sobre a vida cristã, por apenas R$5. Eu quero motivar você a adquirir esse material, outros materiais, tem bonezinho do MDA, camisa, e eu quero repetir o que eu disse ontem. Todo esse material que é vendido é para nós investirmos num centro de recuperação que nós já começamos a construir. Nós paramos a construção na fase de colocar, são 2 galpões de 750 metros cada um, totalizando 1.500 metros quadrados de galpão, onde nós vamos fazer toda a estrutura para iniciar o projeto de centro de recuperação. Nós tivemos de parar, levantamos todas as colunas, fizemos todos os alicerces, estamos na fase de colocar o telhado. E não conseguimos ainda o recurso suficiente para poder dar prosseguimento e colocar o telhado no galpão. Então, se você adquirir qualquer material desse aqui, você vai estar abençoando muito esse projeto, que é um projeto para o reino de Deus, e vai estar também abençoando a sua vida. No final, eu quero ter a oportunidade de fazer uma oração especial, porque você, se adquirir esse material, vai fazer a semeadura para uma visão do reino de Deus. E eu quero orar por você, para você ter uma colheita em cima de uma visão que Deus também está te dando para o reino de Deus. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Esse material você pode ali passar no cartão de crédito, no cartão de débito, e vai ser também uma bênção. Profetiza sobre a pessoa do seu lado, diga: eu declaro que você vai me presentear. Aleluia. Quantos recebem, digam glória a Deus. Maravilha. Você sabe que Deus age muito no momento do culto, no decorrer da palavra. E eu acredito que Deus pode tocar aí no coração desse irmão e ele sair daqui com muito desejo de te dar alguns presentes hoje. Aleluia. Isso é bom demais. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Você encontrou? Diga amém. Vamos ler a palavra que diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim:
Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 dos seus discípulos. E disse Simão Pedro: eu vou pescar. Responderam-lhes: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Olhe para mim, o que é que eles apanharam naquela noite? Você sabe que quando você fala fazendo uma coreografia, o efeito do aprendizado ele é muito mais forte, sabia? Então vou te ensinar uma coreografia em cima desse termo aqui. Eles, aquela noite, não apanharam. Quero ver se você aprendeu. Aquela noite, o que que eles apanharam? Legal, vamos lá. De novo. Aquela noite eles apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tu não tens nada para comer? E responderam eles: não. Disse então ele: lançai a rede à direita do barco, e aí achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam puxar a rede por causa da grande quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse para Pedro: Senhor, quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão a cerca de 200 côvados. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e também pão. E disse Jesus: trazei alguns dos peixes que agora apanhaste. Entrou então Simão Pedro no barco, puxou a rede para a terra. A rede, ela estava cheia. Como é que estava a rede? Como é que é uma coreografia para usar esse termo? A rede estava... Diga para o teu irmão do lado assim: a sua rede vai vir. Diga: uau! Aquela rede estava cheia e tinham 153 grandes peixes. Olha o que o texto diz: a rede ela veio cheia com 153. Cadê a coreografia? Eram 153 grandes peixes. Continua o texto dizendo: apesar de serem tantos peixes, aquela rede ela estava tão pesada que rasgou e perdeu um monte. É isso que diz o texto? Apesar de serem tantos, a rede estava pesada. O texto diz: não se rompeu e nenhum peixe se perdeu. Você pode dizer glória a Deus? Põe a mão no seu coração, vamos orar. Senhor meu Deus, amado e querido, eu oro nessa hora pedindo mais uma vez a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia, a tua unção sobre minha vida, para eu transmitir a sua palavra. Faz de mim um canal em tuas mãos, um instrumento, Senhor amado, nas tuas mãos. Que o seu nome seja glorificado através da ministração dessa palavra. Que a tua igreja ela receba um impacto do teu poder, e toda honra, toda glória seja dada somente a ti. Nós oramos como igreja no nome poderoso de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Diga glória a Deus. Queridos, esse texto nos conta duas fases na vida dos discípulos. A primeira fase
é quando eles passam uma noite inteira tentando pescar, eles passam uma madrugada inteira trabalhando, e o resultado de todo aquele trabalho, quando já estava amanhecendo, foi: eles não pegaram nada. A outra realidade é que eles não precisaram ficar nem tanto tempo trabalhando. Eles não precisaram nem de tanto esforço. Foi só ajustar algumas coisas, ouvir uma direção de Jesus, lançar a rede no lugar certo, e aí então eles pegam uma rede. Essas duas realidades, elas fazem parte da nossa vida, da nossa trajetória aqui nessa terra. Existem pessoas que elas estão em uma fase aonde estão tentando, lutando, trabalhando, e o resultado final de todo esforço é nada. Existem pessoas que estão em batalhas pela sua vida financeira há um tempão e tenta sair das dívidas, tenta sair dos problemas, e tenta, e chega, parece que no início do mês o resultado ele é o mesmo de todos os outros, parece que não melhorou nada. Outras pessoas estão lutando pelo seu casamento, batalhando para melhorar, lutando para que as brigas acabem, lutando para que a paz venha reinar, e tenta, e no final de muita tentativa o resultado é: parece que as coisas em minha casa não estão melhorando nada. Existem outros que são bem envolvidos com o ministério, com a obra de Deus, têm chamado, querem ganhar vidas, querem ver a obra de Deus crescer, querem ver o ministério que Deus tem lhe dado progredir. A pessoa tenta, trabalha, se esforça, corre atrás, luta, e o resultado é, no final, não estamos crescendo nada. Nós vamos aprender aqui nesse texto, queridos, por que os discípulos não pegaram nada, e os ensinamentos que nós podemos tirar desse texto do porquê eles não pegaram nada podem muito bem se encaixar com a nossa realidade hoje. O porquê que não estamos melhorando nada? Porque nós só vamos conseguir pegar alguma coisa, a nossa rede só vai começar a vir cheia quando eu descobrir e aprender aonde eu estou errando, estou falhando, para não conseguir pegar nada. E eu queria saber se você está disposto a ouvir tudo que eu tenho para falar do porquê não pegamos nada. Você quer ouvir? Diga amém. Diga: manda que eu recebo. Vou mandar, hein? A primeira coisa que eu vejo, os discípulos, eles não pegaram nada porque eles estavam completamente desanimados. Eles estavam desanimados porque haviam perdido, Jesus não estava mais ao lado deles.
como caminhava antigamente. Jesus já tinha partido para o Pai, e eles estavam desanimados com toda aquela história que aconteceu. Parece que ainda a ficha não tinha caído que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Parece que não tinha caído a ficha de que tudo aquilo era propósito de Deus. E então veio sobre a vida deles um grande espírito de desânimo, porque eles estavam desanimados. Eles não conseguiram ter resultado em coisas que eram simples e naturais. O desânimo havia batido na vida deles. Existem pessoas que não conseguem superar dificuldades na sua empresa, na sua profissão e no seu trabalho, porque estão desanimadas. Você está desanimado lá dentro da empresa que você trabalha. Você está caminhando desanimado com a profissão e com o talento que Deus te deu. Pessoas não estão conseguindo crescer e avançar no chamado de Deus e no ministério, porque há muito tempo já estão caminhando desanimados. Alguma coisa aconteceu no meio do trajeto, no meio do percurso. Você não entendeu, você não aceitou, você ainda não conseguiu digerir algumas coisas que aconteceram na sua história, e isso gerou desânimo em você. E enquanto você estiver desanimado, o resultado vai ser não pegar nada. O interessante é que os discípulos, eles estavam desanimados, mas eles não pararam de pescar, eles continuaram pescando. O resultado é que é o segredo, não vai pegar nada. Existem pessoas que elas não largaram a sua profissão, não largaram o seu emprego, continua com a mesma profissão, continua trabalhando no mesmo lugar, ela vai lá no trabalho, ela trabalha, faz as coisas, mas aqui dentro ela está desanimada. Existem pessoas que vêm à igreja terça, vêm no domingo, vai na célula, continua liderando o ministério que Deus colocou, ainda está à frente do ministério, vem, faz o compromisso, mas aqui dentro você está desanimado. E enquanto estiver esse desânimo, o resultado vai ser nada de melhor. Existem pessoas que estão pedindo: Deus age no meu casamento, Deus age na minha família, Deus socorre meu casamento. A pessoa, por mais que ela esteja orando, por mais que ela esteja pedindo, o resultado é não pegar nada, porque ela já esfriou com o casamento dela, ela já desanimou completamente com a família e com o casamento, desanimou geral. E por mais que peça oração para um irmão, para outro, venha na igreja receber, no fundo, aqui dentro você está desanimada. No fundo, aqui dentro você está desanimado. E é por isso que não pegam nada. A segunda lição do porquê os discípulos não pegaram nada e porquê que nós ficamos muito tempo lutando e trabalhando e não pegamos nada. Eu vejo que os discípulos focaram demais o seu olhar nas coisas dessa terra. Jesus tinha escolhido eles e chamou aqueles homens para eles largarem a pescaria dos peixes e começar a se envolver na pescaria de homens. Jesus falou: fecha a fábrica de peixe e vem que eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homens. Jesus colocou um ministério nas mãos deles. Jesus colocou um chamado na mão daqueles discípulos, e eles começaram a se envolver no chamado, começaram a se envolver na obra, largaram a pescaria de peixe, começaram a trabalhar, mas quando aconteceu alguma coisa que eles não aceitaram muito bem, agora eles largam a visão do alto e começam a focar a sua visão nas coisas da terra. Eles focaram demais o seu olhar nas coisas dessa terra
e quebraram um ensinamento que Jesus tinha dado para eles. Qual foi? É preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes não pegamos nada, porque Deus colocou uma graça e uma unção sobre a sua vida. Deus colocou um chamado sobre a sua vida. Deus te deu uma liderança. Deus te deu um dom. Deus te deu um chamado. E você chegou algum tempo até se envolver, mas porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho, alguma coisa no meio do percurso que você não entendeu, você não aceitou, você não concordou, e você parou de olhar para as coisas do alto, e agora você só está focando o seu olhar nas coisas dessa terra. E é por isso que tentam e não pegam nada. E eu vejo que os discípulos, eles estavam com o seu olhar focado demais nas coisas dessa terra. A grande prova é que eles já estavam tão discordando dos projetos do seu mestre, do seu líder Jesus, que eles já começaram a entrar na carne e a olhar demais para as coisas dessa terra, até mesmo antes de Jesus partir. Quando Jesus está orando em angústia no Getsêmani, ele chama os seus discípulos para orar com ele, para poder interceder a ele. E ele, subindo o Getsêmani, ele fala para os seus discípulos: olha, fiquem um pouquinho aqui vigiando e orando, eu preciso que vocês me ajudem em oração. Eu vou um pouco mais acima para poder orar. Jesus vai um pouco mais acima, está lá orando, e de repente Jesus fala: vou lá embaixo ver como é que estão os discípulos, que eu pedi para eles estarem orando, eu pedi para eles estarem intercedendo, estarem vigilantes. E quando Jesus chega mais abaixo, ele pediu para os seus discípulos estarem orando, e os seus discípulos estavam dormindo. Quando Jesus pediu para eles passarem uma madrugada orando, em vigilância, em intercessão, eles estavam dormindo, porque eles já estavam começando a entrar no processo de entrar na carne ali, pastor Gustavo. Foi exatamente por isso que logo depois daquele processo, que Pedro já negou Jesus, já estava na carne, ele não estava concordando muito com a visão e com o projeto que Jesus estava ensinando para eles. E quando ele começa a não concordar muito, ele começa a olhar muito para as coisas dessa terra e deixa de ouvir a voz que vem do alto, a direção que vem do Pai. Porque aqueles discípulos, eles estavam já com o seu olhar focado nas coisas dessa terra. Eles ficaram uma madrugada inteira dormindo quando Jesus pediu para que eles estivessem orando. Mas quando chega mais lá na frente, eles têm que pescar, pastor Gustavo, e a hora que eles têm que pescar é a mesma hora no período da madrugada. E quando é para pescar uma madrugada inteira, a Bíblia não diz que os discípulos ficaram com sono e dormiram. Ficaram uma madrugada inteira acordando, tentando, não pegando nada, mas não ficaram uma madrugada para poder orar por um pedido do seu mestre. Eles estavam com o seu olhar focado nas coisas dessa terra. E existem pessoas que foram chamadas para grandes realizações e grandes projetos de Deus. Mas em algum momento você parou de olhar para as coisas do alto e está se preocupando demais com as coisas dessa terra. Existem pessoas que ficam uma madrugada inteira no Facebook, na internet, e navegam uma madrugada inteira e ficam fazendo tudo aquilo que é desta terra numa madrugada, mas não conseguem tirar uma madrugada para parar para orar, não conseguem tirar uma madrugada para parar para ler a Bíblia. E o resultado no final é: não se pega nada.
Por quê, pastor? Porque o olhar está focado demais nas coisas dessa terra. Quando é para orar, está cansado. Quando é para se envolver com as coisas do reino, está cansado. Quando é para se envolver em discipular a vida, está cansado. Quando é para se envolver em exercer a liderança, está cansado. Agora, quando é para fazer o meu hobby, o que eu gosto, eu não tenho cansaço. Coce a sua cabeça assim e fala ai. Fala ai, ai, ai. Terceiro motivo por que esses discípulos não pegaram nada. Tentaram uma madrugada inteira e não pegaram nada porque eles estavam com a sua fé enfraquecida. Diz o texto que Jesus chegou na beira do mar para conversar com eles e começa a conversar com eles. E eles não reconheceram ainda que era Jesus. Eles tinham caminhado aproximadamente 3 anos e meio ao lado do mestre. Conheciam a voz, o cheiro, a presença. Eles conheciam o jeito, eles conheciam tudo. Mas Jesus fala com eles e eles não reconhecem por quê? A fé deles estava enfraquecida. Eles não reconheceram, não acreditaram que poderia ser Jesus ali naquele momento. As pessoas não pegam nada porque o seu nível de fé está fraco. Não conseguem reconhecer Jesus nos mínimos detalhes. Não conseguem reconhecer Jesus nas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, nas pequenas coisas que acontecem na sua casa, nas pequenas coisas que acontecem no seu trabalho. E porque não reconhece Jesus nas pequenas coisas, nunca Ele vai fazer um milagre nas grandes coisas. É preciso reconhecer, olha, os livramentos que você tem recebido nos últimos meses. Isso não é coincidência não, meu irmão. Você não ter quebrado definitivamente, isso não foi força do seu braço e alguém que te socorreu na hora, não. O seu casamento não ter chegado ao divórcio, isso não foi força do acaso. Deus está te dando livramento. Jesus está presente na sua causa, Jesus está presente na sua vida. Reconheça que é Ele que ainda está segurando as pontas. E quando nós reconhecemos a Jesus nos mínimos detalhes e falamos, é Deus que ainda está me segurando, é Deus que ainda está agindo de misericórdia, é Deus que ainda está me mandando o maná para o dia, a provisão é Deus. E quando eu reconheço que é Deus, eu vou aumentando a minha fé e vou ficando habilitado para receber as coisas maiores, a rede cheia. É preciso ser agradecido a Deus pelas pequenas coisas que você tem recebido, irmão. É preciso agradecer a Deus pelo que Ele fez na sua vida. É só você olhar um pouquinho quem você era e quem você é. É só olhar um pouquinho para trás e ver da onde foi que Deus te tirou, da onde Deus arrancou a sua vida. Olhe para você reconhecer que até o dia de hoje Jesus não te abandonou. Ele ainda continua segurando na sua mão. Aleluia. Se estivermos com a nossa fé enfraquecida, fica difícil de pegarmos uma rede cheia. O quarto motivo do porquê os discípulos eles não pegaram nada. Eu vejo que eles não pegaram nada porque eles se achavam espertos demais. Eles se achavam conhecedores demais, expert na pescaria. E aí eles ficaram tentando, e Deus falou, quando eles se acharem espertos demais, aí mesmo que eles não vão pegar nada, porque um dia eles conheceram e sabem, eles aprenderam
que a dependência deles deve ser em mim. Jesus uma vez ensinou para os seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. E aí eles tentam: não, nós somos fera, nós somos pescadores, experientes há 15 anos, conhecemos o mar de Tiberíades, vai dar, rapaz, a gente sabe, aqui tem peixe, vai dar. E Deus fala: enquanto esse espertalhão achar que vai dar, não vai dar nada. Eu vejo que as pessoas não pegam nada porque se acham espertas demais. Isso é orgulho, isso é soberba. E eu já falei aqui na ministração de ontem que Deus, Ele sempre resiste àquele que é soberbo. O soberbo tenta vir e Deus resiste. A pessoa, quando ela se acha esperta demais em certos assuntos, ela não atrai a graça e o favor de Deus. Pelo contrário, ela atrai a resistência de Deus. Uma vez eu fui aconselhar um irmão mais velho do que eu, mas eu sou o pastor dele. E ele estava com uma grande crise no casamento. Sentei com ele no gabinete e falei para ele: irmão, eu quero te dar um conselho. Você precisa agir assim com a sua esposa. Você vai lá nessa situação, vai por baixo, pede perdão a ela, se humilha, conserta, vai dar tudo certo, faz dessa maneira. Sabe o que o irmão falou para mim? Pastor, eu tenho 30 anos de casado, 2 vezes mais do que o senhor tem. De casamento da minha esposa, eu conheço muito, pastor. Eu sei que isso não vai funcionar. Se acha esperto demais, então fica vivendo os 30 anos de inferno sem melhorar nada. Se acha experiente demais. Eu tenho saído pela misericórdia e pela graça de Deus para vários lugares no Brasil para ministrar sobre crescimento de igreja, sobre discipulado 1 a 1, sobre células, sobre liderança. E às vezes eu encontro alguns pastores que eu começo a falar com eles sobre célula, eu começo: isso aí eu já sei, pastor, isso aí eu já sei. Rapaz, já faço isso há 10 anos. Você sabe que eu já conheço isso há 10 anos? Já conheço. Rapaz, já sei. Eu vou falar: rapaz, eu tenho uma ideia. E já sei. E todos os caras já sabem. E por que você não pega nada ainda? Porque se acha esperto demais, não quer aprender, não quer se colocar quebrantado diante de pessoas que Deus tem levantado. Então, porque se acha esperto demais, nunca consegue pegar nada. Diga: uau! Eu não quero nunca me achar esperto demais em nada. Quero sempre ser um aprendiz, onde eu quero ouvir, eu quero ver, eu quero aprender. Quanto mais nós estivermos quebrantados para aprender, mais a nossa rede virá cheia. Quanto menos esperto nós acharmos que nós somos, mais Deus vai acrescentando sabedoria. Sabe o que diz Tiago? Aquele que tem falta de sabedoria, peça, porque Deus dá liberalmente, sem lançar no rosto. E eu chego diante de Deus, eu falo: Deus, eu não sei nada. Deus, eu não sei, eu não conheço. Deus, me dá. Aí ele fala assim, eu acredito que ele faz assim, ele não está sabendo nada. Aí fala: ô Espírito Santo, vai lá, faz frutificar mais sabedoria nele. Eu venho no outro dia: ai meu Deus, mas eu não sei nada. Dá mais a ele. Quem tem falta de sabedoria, peça, porque Deus dá. Agora, se você: pastor, eu sou fera, pastor, casamento, olha, rapaz, essa área. Pastor, ramo profissional de empresa, rapaz, olha, eu conheço, o papai era empresário, eu sou fera. Diga: uau! Bom, eu vejo que Deus é maravilhoso. Jesus, Ele é
bom demais. E eu quero saber quantos concordam comigo que Jesus é bom demais. Diga glória a Deus. Se Ele é bom para você, dá um aplauso aí, faz um barulho. Mas se Ele é bom, você precisa fazer alguma coisa. Aleluia! E porque Jesus é bom demais, Ele sempre aparece em uma fase onde nós não estamos pegando nada, para nos dar a oportunidade de fazer os devidos ajustes, mudar o rumo da história e começar a pegar uma rede cheia. Esse Jesus está aqui essa noite e quer mudar o rumo da história dessa igreja, o rumo da história da sua vida, e começar a colocar nas suas mãos uma rede cheia. Aleluia, aleluia. Para colocar e pegar a rede cheia, quando Jesus aparece para os seus discípulos e eles começam a interagir com Jesus, aí Jesus começa a trabalhar de uma maneira mais profunda ainda, para gerar neles o resultado da rede cheia. Se você achou que foi forte o que eu falei no primeiro, no segundo nível, Jesus, Ele agora aprofunda mais. Pode mandar? Diga, manda que eu recebo. Jesus, quando começa a interagir então com eles, Ele quer mudar a história, mudar a realidade. Só que para mudar a história, mudar a realidade, o milagre acontecer, vai ter que aumentar o fogo da fornalha. A pressão vai aumentar. A primeira coisa bem forte que Jesus quer tratar neles é a questão de ser transparente, falar a verdade da sua realidade hoje. Eu vou explicar melhor. Jesus vira para eles e faz a seguinte pergunta: ei, queridos discípulos, pescadores da madrugada inteira, homens experientes, eu queria fazer uma pergunta para vocês, pescadores. Pegaram alguma coisa esse tempo todo de trabalho? E o que eles responderam? Nada. A primeira coisa que Deus quer tratar em nós, para começarmos a mudar a realidade de uma rede vazia para uma realidade de uma rede cheia, é começar a falar a verdade de como está a sua vida hoje. Para você mudar o rumo da história, você vai precisar de ser transparente e falar verdadeiramente como você está. Está querendo melhorar as questões dentro da sua casa, no seu casamento? Então fale a verdade. Arranquem as máscaras diante das pessoas que vocês têm que arrancar. Chegue diante de líderes, de seus discipuladores e pastores e diga: as coisas lá em casa não estão nada bem. Vai precisar de arrancar a aparência de que tudo está bem e mostrar a lepra que está por trás da máscara, quem verdadeiramente você está sendo. Fale a verdade. Pare de ficar mentindo que está tudo bem quando não está nada bem. Vai ser preciso falar a verdade de como está a sua vida espiritual, o seu coração. Está tudo bem com você? Não está nada, pastor, não estou orando, estou frio, estou desanimado, está vendo pornografia na internet, está quase caindo com pessoas do sexo oposto do outro lado. Você, para poder mudar a realidade, vai ter que falar a verdade de como você está. Para de ficar escondendo, porque enquanto você esconder, você vai tentar, e a sua rede vai vir vazia, e você não vai pegar nada. As pessoas nunca podem ser ajudadas se elas não falam a verdade. Se não falam a verdade, não tem como ser ajudada, nem por Deus e nem pelas pessoas que Deus coloca para nos ajudar. Quer ver você ir no médico e ele achar direitinho qual é o remédio que ele vai dizer?
é você conseguir se expressar e explicar detalhadamente o que você está sentindo. Aonde dói, qual foi a hora que deu febre, qual foi a hora que deu dor de cabeça, o lugar exato e qual o tipo de dor. Se a pessoa consegue expressar da melhor maneira aquilo que ela sentiu, rapidamente o médico trata com o remédio certo e a cura chega. Quer receber a rede cheia? Fale a verdade. Seja muito específico aonde está doendo. Seja específico aonde está dando a febre. O que é que está acontecendo com você? Fale a verdade. Esse é o primeiro passo para pegar uma rede cheia. O outro segredo para poder pegar a rede cheia que Jesus ensina para eles é que eles precisariam aprender a confiar e a agir sobre o poder da palavra. Diga para quem está do seu lado: agir pelo poder da palavra. Como assim? Jesus fala para aqueles discípulos: olha, vocês precisam jogar a rede do outro lado. Mas eles como vão jogar a rede do outro lado, se eles eram experientes demais, sabiam que o lado certo era onde eles estavam tentando, do outro lado não ia dar certo, eles já conheciam. Pois é, agora eles têm que aprender a agir simplesmente com base na fé, no poder da palavra que foi liberada. Joga para o outro lado. Mas como que eu vou jogar para o outro lado? Não tem expectativa ali do outro lado, não dá, é raso, o peixe não vai ali. Não é para você olhar as circunstâncias, é para você agir em cima do poder da palavra. Fé é a certeza das coisas que se esperam, que eu ainda não vi, que ainda não existiu, mas eu tenho a certeza, vai chegar. Então, quando a palavra vem, eu preciso, por fé, agir sobre o poder da palavra. Você sabe, querido, que uma pessoa que eu estava aconselhando também na área de casais, eu dei uma direção para aquela pessoa, para que ela não se separasse. Eu aconselhei ela, eu falei: olha, a palavra de Deus diz que você tem que perdoar 70 vezes 7. Você perdoa. E a pessoa falou: pastor, eu não vou perdoar. Amava os filhos, a família. Pastor, eu não vou perdoar. Não foi caso de adultério. Mas a esposa fez algo, ele falou: eu estou há muitos anos suportando isso, eu não vou perdoar ela dessa vez, eu não vou. Falei: querido, vai lá, perdoa. Vamos continuar orando, Deus vai transformar a vida. Vamos perdoar, você tem filhos, vamos perdoar. Eu não perdoo, pastor. Falei: querido, eu estou dando para você uma palavra de Deus, confia. Eu, como um homem de Deus, como profeta, estou dizendo: perdoa, que Deus vai restaurar teu casamento. Pastor, eu não perdoo. Meu filho, age pelo poder dessa palavra. E ele não agiu, divorciou, ele se afundando para um lado, a esposa se afundando para o outro e os filhos sofrendo. Tem gente que prefere sacrificar do que obedecer o poder da palavra. Você quer pegar uma rede cheia? Sabe por que aquele marido ele não quis obedecer? Porque ele achava que não ia dar certo com a esposa dele. Ele estava olhando pela questão: não vai dar certo, pastor, não vai. Falei: querido, confia no que a palavra diz.
Existem pessoas que elas não são fiéis, dizimistas, porque elas não confiam no poder da palavra. A Bíblia diz, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois, para que haja mantimento nela, e depois faça prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa disso, eu repreenderei o devorador. Querido, é preciso ser fiel a Deus com seu dízimo, porque eu creio no poder da palavra. É porque eu creio no poder da palavra. Alguém vai dizer, mas você vai ser fiel, dizimista a Deus? Você está com tanta dívida para pagar, você está com tanta conta, você ainda vai pegar. Eu não vivo porque eu vejo, pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E o que eu creio é que o meu Deus é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus provedor, e é em cima da fé nele que eu vivo. Aleluia, aleluia. É preciso jogar a rede aprendendo a confiar pelo que a palavra diz. Ou então, por que a gente serve a Deus? Por que nós temos a Bíblia como regra de fé? Hipocrisia, mentira, fé fajuta. Terceiro, para pegar uma rede cheia, é preciso tentar novamente com uma atitude diferente. Diga para quem está do seu lado: tente novamente com uma atitude diferente. Qual é a atitude diferente? Do lado direito do barco. Escuta, tem gente que não está pegando as coisas, não está tendo melhora na questão ministerial, na questão profissional, na questão financeira, porque é teimoso demais. Não, é desse lado, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. E Deus está falando, esquece que é aqui, joga do outro lado, meu filho. Uma vez uma irmã, ela veio conversar comigo e falou: pastor, eu não sei mais o que eu faço. Há 20 anos que eu falo de Deus para o meu marido e ele não se converte. Eu falei: é mesmo? Pastor, ele sai para o trabalho de manhã e eu falo de Deus para ele. Quando ele vem almoçar em casa, eu falo de Deus para ele. Na hora que vai dormir, eu falo de Deus. Há 20 anos que eu semeio a palavra de Deus na vida daquele homem e ele não converte. Eu falei: já sei, irmã. Sabe, pastor, o que é? Eu falei: joga a rede do outro lado. Como assim, pastor? Fecha a tua matraca, para de falar e vai orar só, minha filha. Porque fala, tá só espantando o cara. Fecha um pouquinho a boca e vai orar. Coça a cabeça e fala: ai, 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 ai. Tenta do outro lado. Ela: é, pastor, será que eu consigo fechar a matraca? Consegue, em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado: pare de falar e comece a orar. Aleluia, aleluia. É tentar do outro lado, querido. Sabe que existem pessoas que estão lutando na vida profissional, pastor Gustavo. Isso aconteceu com muitos empresários lá na igreja. E eu ensinei e eu dou o testemunho deles aonde que eu vou. Pessoas que elas receberam de Deus uma graça para ser um empresário, para ter um negócio próprio, para poder expandir. Existem pessoas que receberam de Deus uma graça para isso. Só que o camarada, ele tentava, fazia um bom negócio, crescia, perdia. Fazia,
perdia. Aí, todo período de crise que chegava, pastor, eu tento, eu trabalho, eu acordo 5 horas da manhã, vou dormir, eu ralo demais, mas eu não consigo avançar nessa questão profissional. E aí eu dei o conselho de jogar a rede do outro lado. Como assim jogar a rede do outro lado? Comece a dar uma parte do seu tempo e se envolver com o reino de Deus e com a obra de Deus. Pastor, mas eu não tenho tempo. Eu falei, pois é, isso que você vai ter que fazer, jogar a rede do outro lado, é arrumar um tempo. Eu quero convidar você para participar de uma célula e logo, logo nós vamos trabalhar você para ser líder de célula. Pastor, mas eu não vou ter tempo. Vai ter tempo sim. O camarada começou a entrar. Tinha uma imobiliária, o cara, ora estava bem, ora estava mal. O camarada entrou. Começou a liderar uma célula, começou a se envolver cuidando de vidas e ganhando vidas. A empresa dele deslanchando. E o cara apaixonado por fazer discípulos. Hoje, ele é um grande instrumento, sabe para quê, pastor Gustavo? Para ganhar outros empresários. A célula dele ganha outros empresários. E muitos empresários que ele ganha nas células que ele discipula são os que Deus usa para agregar valores à empresa dele. Diga uau. Jogue do outro lado, meu filho. Talvez você está se matando de trabalhar e você sabe que você não está se sentindo feliz, não está se sentindo realizado. Jogue a rede do outro lado. Decida que vai tirar um tempo da sua semana para você cuidar de vidas, para você se envolver no reino de Deus e cuidar das coisas de Deus. E você vai começar a ver a sua rede vindo cheia. Aleluia! Jogar a rede do outro lado. Existem pessoas que trabalham, querem prosperar, querem ganhar dinheiro e tal. Deus, ele é abençoador, ele dá para as pessoas. Deus é dono do ouro e da prata. Só que as pessoas trabalham e não conseguem, mas elas não jogam a rede do outro lado no que diz respeito a semear. Elas não semeiam. Se você quer crescer financeiramente, de maneira extraordinária, poderosa, você vai precisar de semear financeiramente. Você já experimentou algum dia vir aqui no altar de Deus e falar, Deus, não precisar o pastor fazer campanha nenhuma de nada, falar, Deus, eu quero semear aqui, essa é a rede que eu estou lançando para um projeto que eu quero entrar, um contrato que eu quero assinar, uma nova caminhada na minha vida profissional, Deus está aqui, eu faço esse voto, essa semeadura. Pastor Gustavo, uma vez, Deus me ensinou algo. Eu sempre fui apaixonado pelo crescimento de igreja, sempre, quando a minha igreja era pequena. Por isso que o nome da minha igreja é Unção do Crescimento. Você vê, quando já era pequena o nome era esse. E eu sempre trabalhei apaixonado por liderança, em ver a igreja crescer. Um dia Deus me falou, você quer ver a igreja crescer? Semeie ofertas de honra em igrejas que estão crescendo. Aquela semeadura que você lançar vai atrair a unção que está sobre eles para que você possa crescer. Isso foi um segredo também, parte do meu crescimento, jogar a rede do outro lado, porque trabalhar para crescer nós trabalhávamos. Acomoda o teu irmão do lado e fala bem assim, joga a rede do outro lado. Oh, meu Deus do céu, deixa de ser João teimoso. Sabe como é que é o João teimoso? É aquele que você bate e ele volta. É aqui, não vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. É nessa atitude, tenta do outro lado, meu filho. Aleluia. Pastor Gustavo, eu não sei como é que é a estrada aqui, como é que é a divisão, mas eu vou liberar essa palavra. O lugar e o espaço que vocês vão ver, joga a rede do outro lado. E do outro lado, o crescimento e a rede vai vir como nunca, jamais antes experimentado. Fiquem de olho em algo do outro lado. Talvez uma rua, uma avenida do outro lado, um bairro do outro lado. Grave isso, pastor Gustavo, do outro lado. Aleluia.
quarto segredo que eu vejo que os discípulos precisaram aprender com Jesus para pegar a sua rede cheia, eles precisaram aprender a não esperar um agir de Deus em cima daquilo que é óbvio. Você sabe que o mais óbvio seria Jesus, já que era Jesus, então falar para eles: olha, volte com o barco para o lugar onde vocês estavam, e agora os peixes, essa hora, vão vir e vocês vão pegar lá no mesmo lugar. Não! O que Jesus fez eles pegarem, a rede deles veio cheia, em cima de um lugar onde não se tinha maneira nenhuma de dar peixe. Não havia expectativa nenhuma de pegar peixe daquele outro lado do barco. Eu li alguns historiadores judeus dizendo que aquele lado não se dava para se esperar que iria ter peixes. E o que Deus queria ensinar é: nunca espere um agir de Deus em cima do óbvio. Deus sempre vai fazer as coisas loucas para confundir as sábias. Deus vai usar as coisas fracas para confundir os fortes. Fique na expectativa de que é Deus que vai agir, e não na expectativa de pessoas, de certos lugares e oportunidades. Escute, se você quer que a sua rede venha cheia por Deus, pare de ficar mirando pessoas óbvias e comece a mirar o coração de Deus, porque o seu milagre vem dele, a rede cheia vem do alto, e como vem dele, pode vir de qualquer lado, de qualquer pessoa, pode vir em qualquer situação aonde ninguém vai esperar. Eu vejo pessoas que ficam esperando o milagre